Em meio a uma reunião de negócios, uma ligação inesperada rompe o silêncio com um pedido desesperado. Uma criança clama por ajuda, revelando uma verdade que ninguém esperava ouvir. Um homem poderoso vê sua vida perfeita se desfazer em questão de segundos. E ao buscar respostas, encontra algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Antes de ouvir esse relato tocante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de partir o coração. No topo do edifício mais alto de São Paulo, com seus vidros espelhados refletindo o céu cinzento de uma tarde de outono, Ricardo Menezes ajustava sua gravata de seda italiana enquanto observava a cidade que parecia tão pequena lá embaixo. Aos 42 anos, era o CEO da Menezes Corporation, uma das empresas de tecnologia que mais cresciam no Brasil. Sua vida era uma sucessão de reuniões importantes, viagens internacionais e decisões que movimentavam milhões. Naquele momento específico, estava em uma videoconferência com investidores chineses interessados em expandir seus negócios na América Latina. Ricardo mantinha o semblante sério, olhos fixos na tela do computador, gesticulando com precisão calculada enquanto explicava os benefícios fiscais que teriam ao se associarem à sua empresa. Senhores, acredito que esta parceria trará benefícios excepcionais para ambos os lados. Nossa infraestrutura local combinada com a tecnologia de vocês foi interrompido pelo toque insistente de seu celular. Franzindo o senho, Ricardo olhou de relance para a tela. Número desconhecido. Ignorou. Continuou sua apresentação, mas o telefone tocou novamente, e mais uma vez. Com licença, senhores. 1 minuto apenas, disse em inglês fluente, irritado pela interrupção. Afastou-se alguns passos da câmera e atendeu, já pronto para encerrar rapidamente a ligação. Alô? Quem está falando? Sua voz saiu cortante. Um breve silêncio, seguido por um som que o pegou desprevenido. O choro abafado de uma criança. Papai? A voz. Era pequena, trêmula, quase um sussurro. Ricardo sentiu seu corpo enrijecer. Papai? Ele não tinha filhos. Ou pelo menos era o que acreditava até aquele momento. Você ligou para o número errado, respondeu secamente, pronto para desligar. Papai, a mamãe caiu no chão. Não acorda direito. A gente não tem comida em casa. A vozinha. Continuou entrecortada por soluços. Mamãe disse que você é meu pai, seu nome é Ricardo. Foi como um soco no estômago. Ricardo sentiu o suor frio escorrer por suas costas. Um nome surgiu em sua mente como um clarão. Um nome que ele havia deliberadamente apagado de sua memória por 6 anos. Laura. Quem é você? Ele perguntou, sua voz perdendo a firmeza. Quem é sua mãe? Ah, mas meu nome é Sofia. Mamãe se chama Laura, Laura Cardoso. O telefone quase escorregou de suas mãos. Laura. A Laura que ele conheceu quando ainda era apenas um gerente ambicioso, antes da ascensão meteórica na empresa. A Laura com quem viveu um romance intenso e breve em Águas Claras, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde ele supervisionava a instalação de uma filial. A mesma Laura que ele deixou para trás quando recebeu a proposta de promoção em São Paulo. A Laura para quem ele prometeu que voltaria, mas nunca o fez. A Laura cujas mensagens e cartas ele gradualmente passou a ignorar, até que elas pararam de chegar. Onde vocês estão? Ele perguntou, sua voz agora quase irreconhecível para si mesmo. Na casa amarela da Rua das Palmeiras. Mamãe, não acorda direito. Estou com fome, papai. Ricardo olhou para a sala de reuniões, onde os rostos dos empresários chineses o observavam com expressões confusas através da tela. Sua mente, normalmente tão focada, parecia funcionar em câmera lenta. Sofia, você consegue ligar para a emergência? Disca 192. Já liguei. Ninguém atende. O telefone da mamãe está sem crédito. Só consegui ligar para você porque achei seu número na agenda dela. Ricardo sentiu um nó na garganta. 6 anos. A menina teria por volta de 5 anos. As datas batiam. Poderia ser verdade? Vou mandar alguém aí agora mesmo, não se preocupe. Você vai ficar bem. Ao desligar, Ricardo ficou parado por alguns segundos olhando para o vazio. Seu assistente, Marcelo, entrou na sala naquele momento.
Senhor Menezes, os chineses estão perguntando se há algum problema. Cancele-a. Reunião. Diga que surgiu uma emergência familiar, respondeu Ricardo, já discando outro número. E chame meu piloto. Quero o helicóptero pronto para decolar em 15 minutos. Marcelo piscou, atônito. Em 5 anos trabalhando para Ricardo Menezes, nunca o vira cancelar uma reunião importante, muito menos mencionar qualquer questão familiar. Até onde sabia, seu chefe era completamente dedicado ao trabalho, sem esposa, filhos ou qualquer vínculo que o distraísse. Sim, senhor. Algum destino específico? Águas Claras, Minas Gerais. E Marcelo, preciso que entre em contato com o meu investigador particular agora mesmo. Tenho um trabalho urgente para ele. Enquanto Marcelo saía às pressas para cumprir as ordens, Ricardo abriu uma gaveta trancada de sua mesa. Lá dentro, uma caixa de madeira guardava lembranças que ele jurou nunca mais revisitar. Com mãos trêmulas, retirou uma antiga fotografia. Ele e Laura, sorridentes, em frente a uma pequena casa amarela. Ele usava um boné vermelho que ela havia lhe dado de presente. Enquanto esperava as informações do investigador, Ricardo arrumou sua pasta. Em menos de 20 minutos recebeu a confirmação que temia. Laura Cardoso ainda morava na mesma casa em Águas Claras. Tinha uma filha chamada Sofia, de 5 anos, registrada apenas com o sobrenome materno. Os registros indicavam que Laura passava por dificuldades financeiras, sobrevivendo como costureira autônoma. A viagem de helicóptero durou menos de 2 horas. Durante todo o percurso, Ricardo permaneceu em silêncio, olhando pela janela sem realmente ver a paisagem que passava. Sua mente estava em um turbilhão de lembranças e culpa. Lembrava-se da última vez que viu Laura, das promessas que fez, das cartas que ela enviou nos primeiros meses e que ele nunca respondeu. A carreira vinha em primeiro lugar, sempre. Foi o que ele disse a si mesmo quando decidiu cortar aquele capítulo de sua vida. As primeiras semanas sem Laura foram difíceis. Ele sentia falta de seu sorriso, de sua simplicidade, de como ela o fazia sentir-se humano em meio à frieza do mundo corporativo. Mas São Paulo o engoliu. A ambição o consumiu. E com o tempo, Laura se tornou apenas uma lembrança distante, um nome que ele não se permitia pronunciar. O helicóptero pousou no pequeno aeroporto de Águas Claras. Um carro já o esperava. Ricardo deu o endereço ao motorista e tentou preparar-se mentalmente para o que estava por vir. À medida que percorriam as ruas da pequena cidade, memórias invadiam sua mente. Nada havia mudado muito. As mesmas praças, as mesmas lojas modestas, o mesmo ritmo tranquilo que um dia o sufocou, por ser tão diferente da agitação que ele buscava. Quando o carro parou em frente à casa amarela da Rua das Palmeiras, Ricardo sentiu seu coração disparar. A casa estava visivelmente mais desgastada que em suas lembranças. A tinta descascava nas paredes, o pequeno jardim que Laura tanto amava estava praticamente abandonado. E na porta da frente, uma ambulância estacionada com as luzes ligadas. Ricardo saltou do carro e correu até a entrada. Um socorrista saía carregando uma criança nos braços, uma menina pequena, de cabelos castanhos cacheados e olhos assustados. Os mesmos olhos azuis de Laura. Sofia? Ele chamou e a menina voltou a olhar para ele, confusa. Quem é o senhor? Perguntou outro socorrista que vinha logo atrás. Eu... Ricardo hesitou por um segundo. Sou o pai da... Menina, recebi uma ligação. Bem a tempo, senhor. A mãe está desidratada e desnutrida. Estamos levando as duas para o hospital municipal. O senhor pode nos acompanhar se quiser. Ricardo olhou novamente para a menina. Seu rosto tinha traços dele. O formato do queixo, as sobrancelhas arqueadas. Sentiu um nó na garganta. Você é o papai? Perguntou Sofia, ainda nos braços do socorrista. Ele não conseguiu responder. Apenas assentiu, sentindo uma emoção desconhecida tomar conta de si. No banco da ambulância, tentou segurar a mão pequena de Sofia, mas ela se encolheu insegura. Quero ficar com a mamãe, disse ela, apontando para a maca onde Laura estava sendo acomodada. Ricardo a observou de longe, atordoado pela transformação. Laura, que antes era cheia de vida,
Com o sorriso mais luminoso que ele já vira, agora parecia uma sombra de si mesma, magra demais, pálida, olheiras profundas. Seus olhos azuis, antes tão vibrantes, estavam semicerrados enquanto recebia soro. Hospital. Sofia recusou-se a se separar da mãe. Os médicos asseguraram que a menina estava bem, apenas assustada e com fome. Laura, por outro lado, precisaria ficar internada por alguns dias. Desnutrição, anemia severa, exaustão. Ricardo sentou-se na sala de espera, sentindo-se completamente fora de lugar. Ele, que comandava uma empresa de porte internacional, que tomava decisões envolvendo milhões em segundos, agora não sabia o que fazer diante de uma menina de 5 anos que poderia ser sua filha e de uma mulher que ele abandonou. 2 horas depois, uma enfermeira aproximou-se. A paciente Laura Cardoso está consciente agora e pediu para falar com o senhor. Ricardo seguiu a enfermeira até o quarto onde Laura estava internada, seu coração batendo forte contra o peito. Sofia dormia, em uma poltrona ao lado da cama, enrolada em um cobertor fino do hospital. E então, após 6 longos anos, Ricardo voltou a encarar os olhos de Laura. Não havia mais o brilho do amor, apenas uma mistura de exaustão, mágoa e algo que ele não conseguiu identificar de imediato. Por que veio? A voz de Laura saiu fraca, mas firme. Sofia me ligou. Disse que você estava mal. Laura desviou o olhar para a filha adormecida. Eu não queria que ela fizesse isso. Não queria que você soubesse. Porque nunca me contou sobre ela. Um riso amargo escapou dos lábios ressecados de Laura. Você acha que não tentei? Fui até São Paulo quando estava grávida de 4 meses. Os seguranças da sua empresa me expulsaram como se eu fosse uma louca qualquer. Você já era o grande executivo, não podia ser incomodado. Mandei cartas durante a gravidez toda. Enviei fotos quando ela nasceu. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Era verdade que ele havia instruído sua secretária a filtrar correspondências pessoais, a barrar visitas indesejadas, mas nunca imaginou que Laura tentaria procurá-lo pessoalmente. Eu nunca recebi nada disso. Nunca soube que você foi me procurar. Não importa mais. Laura fechou os olhos por um momento, cansada. Sofia não precisou de você até agora. Eu não preciso de você. Se quiser conhecê-la, não vou impedir. Ela merece saber quem é o pai. Mas não espere que eu... Sua voz falhou. A enfermeira entrou nesse momento, anunciando que o horário de visitas havia terminado. Laura, Ricardo começou, mas ela o interrompeu. Hoje não. Estou cansada demais. Por favor, vá embora. Ele olhou mais uma vez para Sofia, dormindo pacificamente, alheia ao drama que se desenrolava. Uma criança que carregava seu sangue. Uma criança que cresceu sem conhecê-lo. Voltarei amanhã, prometeu, e desta vez era uma promessa que pretendia cumprir. Ao sair do hospital, para a noite fria de Águas Claras, Ricardo sentiu-se perdido como nunca antes. O celular vibrou em seu bolso. Marcelo, seu assistente, perguntava quando ele voltaria para São Paulo. Havia reuniões importantes agendadas para o dia seguinte, documentos que precisavam de sua assinatura, decisões que só ele poderia tomar. Ricardo olhou para o céu estrelado da pequena cidade, tão diferente do céu poluído de São Paulo. Em algum lugar entre aquelas estrelas parecia existir uma versão alternativa dele mesmo. Um homem que ficou, que não abandonou Laura, que viu Sofia nascer e crescer. Um homem que talvez fosse menos rico, menos poderoso, mas infinitamente mais completo. Não sei quando voltarei, respondeu simplesmente e desligou o telefone. Na pequena pousada onde conseguiu um quarto para passar a noite, Ricardo não conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de perguntas sem respostas, de culpa, de arrependimento, e principalmente de uma certeza que crescia a cada minuto. Sua vida, que ele acreditava perfeita, havia sido construída sobre um vazio que nenhum sucesso profissional poderia preencher. A manhã chegou com uma claridade diferente em Águas Claras. Ricardo acordou cedo após uma noite de sono inquieto, repleta de sonhos fragmentados, onde Sofia o chamava de pai
e Laura o observava com olhos acusadores. Vestiu-se mecanicamente, optando por uma camisa simples e calça jeans que havia comprado, na única loja aberta na noite anterior. Um visual bem diferente dos ternos impecáveis que costumava usar em São Paulo. Antes de sair da pousada, ligou para Marcelo, seu assistente. O homem parecia atordoado com a ausência do chefe. Senhor Menezes, os investidores chineses estão exigindo remarcar a reunião para hoje. O conselho quer explicações sobre sua ausência e há 3 contratos que precisam ser assinados, até às 16 horas. Transfira tudo para o Henrique, respondeu Ricardo, referindo-se ao vice-presidente da empresa. Ele tem autonomia para assinar em meu nome. Quanto aos chineses, peça desculpas, mas diga que estou resolvendo uma questão familiar urgente. Questão familiar? Marcelo não conseguiu esconder o espanto na voz. Em 5 anos, jamais ouvira seu chefe mencionar família. Sim, Marcelo, familiar, respondeu com firmeza. Estarei fora por tempo indeterminado. Mantenha-me informado apenas sobre o essencial e envie um carro com algumas roupas minhas e itens básicos para Águas Claras. Pergunte à minha governanta o que devo precisar. Após desligar, Ricardo passou em uma padaria e comprou vários tipos de pães, bolos e sucos. Não sabia do que Sofia gostava, então decidiu levar um pouco de tudo. No caminho para o hospital, parou em uma loja de brinquedos e, após alguns minutos de indecisão, comprou uma boneca articulada e um livro de colorir com lápis de cor. Ao chegar ao hospital, encontrou Laura sentada na cama, com aparência um pouco melhor, embora ainda pálida. Sofia estava ao seu lado, comendo uma refeição simples do hospital sem muito entusiasmo. Bom dia, disse ele hesitante. Laura apenas assentiu. Sofia olhou para ele com curiosidade, mas não disse nada. Trouxe algumas coisas para vocês, continuou colocando as sacolas com alimentos sobre a mesa de cabeceira. E também isso para você, Sofia. A menina observou o pacote colorido que ele lhe estendia, olhou para a mãe como se pedisse permissão e só depois de Laura assentir levemente é que pegou o presente. Seus olhos se iluminaram ao ver a boneca e os materiais para colorir. Por um breve instante, Ricardo vislumbrou um sorriso que era absolutamente idêntico ao de Laura quando a conheceu. Sentiu um aperto no peito. — O que se diz, Sofia? Laura murmurou. — Obrigada, senhor, respondeu a menina abraçando a boneca contra o peito. — Senhor. A palavra o atingiu com força. Não. Pai, nem mesmo Ricardo. Apenas senhor, como se ele fosse um estranho completo. E não era exatamente isso que ele era para ela? Pode me chamar de Ricardo, se quiser, ele disse, tentando um sorriso. Nesse momento, uma médica entrou no quarto. Apresentou-se como doutora Helena e explicou o estado de Laura. A senhora Cardoso está respondendo bem ao tratamento, mas ainda está bastante debilitada. Anemia severa, desnutrição moderada, exaustão crônica. Ela precisa de descanso, alimentação adequada e alguns medicamentos que vou receitar. Recomendo pelo menos 1 semana de repouso total. Não posso ficar 1 semana sem trabalhar. Laura protestou fracamente. Tenho 3 encomendas de costura para entregar até quinta-feira. Mamãe é costureira. Sofia explicou com orgulho, olhando para Ricardo. Ela faz os vestidos mais bonitos do mundo. Ricardo sentiu uma onda de vergonha. Enquanto ele vivia em seu apartamento de cobertura em São Paulo, com uma equipe de empregados à sua disposição, Laura lutava sozinha para criar a filha deles, com trabalhos de costura. Não se preocupe com isso agora, Laura, ele disse. O importante é você se recuperar. Laura lançou-lhe um olhar desconfiado. E como vou pagar o aluguel, as contas, a escola da Sofia? Eu cuidarei disso. Não quero seu dinheiro, Ricardo. Ela respondeu com firmeza, apesar da voz fraca. Não depois de tanto tempo. É o mínimo que posso fazer. Sofia também é minha responsabilidade. A médica, percebendo a tensão, sugeriu que continuassem a conversa mais tarde. Explicou que Laura receberia alta no dia seguinte, mas precisaria manter o repouso em casa e retornar para exames de acompanhamento. Quando a médica saiu, um silêncio pesado tomou conta do quarto. Sofia, alheia à tensão entre os adultos,
Havia começado a colorir uma página de seu novo livro. Ricardo a observava, maravilhado com cada pequeno gesto, tentando encontrar traços dele mesmo na menina. Por que nunca respondeu às minhas cartas? Laura perguntou finalmente em voz baixa para que Sofia não ouvisse. Ricardo respirou fundo. Eu nunca as recebi, Laura. Estou sendo sincero. Quando fui promovido, delegava à minha equipe filtrar correspondências pessoais. Estava obcecado. Com o trabalho, com o crescimento da empresa. Foi errado, eu sei. Mas juro que não sabia sobre Sofia. E quando fui até lá, expliquei para 3 pessoas diferentes que precisava falar com você sobre algo importante. Os seguranças e recepcionistas têm ordens para barrar pessoas sem agendamento, especialmente quando parecem pobres. Desesperadas. Laura completou com amargura. Ricardo não respondeu imediatamente. Não havia justificativa para o que aconteceu. Eu me tornei alguém diferente, Laura. Alguém que não me orgulho de ser. Coloquei a empresa acima de tudo e de todos. Laura desviou o olhar para Sofia, que agora estava completamente absorta em seu desenho. Ela pergunta sobre o pai desde que começou a falar. No início, eu dizia que você estava trabalhando muito, longe. Depois que não podíamos nos ver. Eventualmente, ela hesitou. Disse que você não sabia sobre ela, que tinha ido embora antes que eu descobrisse a gravidez. Foi mais fácil do que explicar que você simplesmente não se importava. As palavras o atingiram como um golpe físico. Eu sei que não mereço, mas gostaria de conhecê-la, de fazer parte da vida dela de alguma forma. Laura o estudou por um longo momento. Você vai embora em alguns dias, voltará para seu mundo de executivo bem-sucedido em São Paulo e ela sofrerá outra perda. Não posso permitir isso. Não vou embora, ele afirmou com uma convicção que o surpreendeu. Não até resolvermos isso. Não até ter certeza de que vocês duas estão bem. Antes que Laura pudesse responder, Sofia se aproximou, mostrando o desenho que havia feito. 3 figuras palito. Esse é você. Ela apontou para a figura maior. Essa é a mamãe. E essa sou eu. Somos uma família? Ricardo sentiu a garganta apertar. Olhou para Laura, que tinha os olhos marejados. Sofia, lembra o que conversamos? Laura disse suavemente. Ricardo Ele é seu pai biológico, sim, mas ele tem uma vida diferente da nossa. Mas ele veio quando liguei. Sofia argumentou com a lógica simples de uma criança de 5 anos. Ele trouxe comida e presentes. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura da menina. Sofia, As palavras pareciam inadequadas. Eu gostaria muito de conhecer você melhor, de fazer parte da sua vida, se sua mãe permitir. Sofia olhou para Laura depois de volta para Ricardo. Você vai morar com a gente? Laura interveio rapidamente. Não, querida. Ricardo tem a casa dele em São Paulo, mas talvez ele possa nos visitar de vez em quando. O rosto de Sofia se iluminou com essa possibilidade. Ricardo sentiu um misto de alegria e dor. Como pudera perder 5 anos da vida desta criança? Naquela tarde, enquanto Laura descansava, Ricardo levou Sofia para o pequeno jardim do hospital. A menina, inicialmente tímida, logo começou a se abrir. Contou sobre sua escola, sobre a gata de estimação chamada Mimi, sobre como ajudava a mãe separando linhas coloridas para a costura. Mamãe trabalha muito, Sofia disse, balançando as pernas no banco onde estavam sentados. Às vezes, ela dorme na máquina de costura. Eu coloco o cobertor nela. Ricardo sentiu o coração apertar novamente. Sofia, você sabe por que sua mãe está no hospital? A menina baixou os olhos. Porque ela não estava comendo direito. Ela sempre dá a comida para mim quando tem pouco. Ricardo respirou fundo, lutando contra a emoção. A imagem de Laura passando fome para alimentar a filha era insuportável. Isso não vai mais acontecer, ele prometeu, segurando levemente a mão pequena de Sofia. Eu vou ajudar vocês agora. Você é rico? Sofia perguntou com a franqueza típica das crianças. Ricardo não pôde evitar um sorriso triste. Tenho dinheiro, sim. Então por que nunca mandou dinheiro pra gente? A mamãe disse que algumas crianças têm pais que moram longe, mas mandam dinheiro todo mês.
A pergunta inocente foi como uma facada. Como explicar a uma criança de 5 anos conceitos como negligência, egoísmo, ambição desmedida? Eu não sabia sobre você, Sofia. Se soubesse, teria ajudado desde o começo. Sofia considerou isso por alguns instantes. Depois assentiu, aceitando a explicação com a facilidade que só as crianças possuem. Você pode usar boné. Vermelho amanhã? Perguntou, mudando de assunto completamente. Ricardo ficou confuso. Boné vermelho? A mamãe tem uma foto sua com boné vermelho. Ela guarda na gaveta de meias. Ela não sabe que eu vi. Ricardo sentiu um nó na garganta. Laura havia mantido aquela foto todos esses anos. Vou tentar encontrar uma, se prometeu. De volta ao quarto, encontraram Laura acordada, com aparência visivelmente melhor após algumas horas de sono adequado. Mamãe, Ricardo disse que vai comprar sorvete para mim amanhã. Sofia anunciou alegremente ao entrar. Laura lançou um olhar interrogativo para Ricardo. Se estiver tudo bem para você, ele acrescentou rapidamente. Veremos, Laura respondeu cautelosamente. Sofia, por que não vai mostrar seu desenho para a enfermeira Júlia? Ela disse que queria ver. Quando Sofia saiu, Laura se ajeitou na cama. Ricardo, preciso que entenda uma coisa. Não quero que ela crie expectativas que você não vai cumprir. Se pretende fazer parte da vida dela, precisa ser consistente. Não pode aparecer com presentes caros hoje e depois desaparecer por meses. Eu entendo. E quero que saiba que minhas intenções são sérias. Suas intenções sempre foram sérias, Laura retrucou, mas suas prioridades sempre foram outras. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque do celular de Ricardo. Era Marcelo novamente. Ele rejeitou a chamada. Não vai atender. Deve ser importante. Da sua empresa. Pode esperar. Ele respondeu, colocando o telefone no silencioso. Laura, sei que não mereço sua confiança. Nem sei se algum dia conseguirei seu perdão. Mas Sofia é minha filha também. E quero fazer a coisa certa agora. Depois de 5 anos... Eu sei que cheguei tarde demais, que perdi momentos preciosos. O primeiro sorriso, os primeiros passos, as primeiras palavras. Nada vai trazer isso de volta. Mas ainda há tantas primeiras vezes pela frente. Primeiro dia na escola de verdade. Primeiro dente que cai. Primeira bicicleta sem rodinhas. Laura o estudou em silêncio, como se tentasse enxergar além da superfície, procurando sinais do Ricardo que ela conhecera anos antes. O homem simples, ambicioso, mas gentil, que a fazia rir e a olhava como se ela fosse a mulher mais especial do mundo. Você mudou, ela disse finalmente. Sim, ele admitiu. Não para melhor. Mas estar aqui e conhecer Sofia, isso está me fazendo questionar tudo. Nesse momento, Sofia retornou ao quarto, carregando um pequeno buquê de flores colhidas do jardim do hospital. Olha, mamãe, para você ficar. Feliz. Laura sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Ricardo via desde que chegara. Percebeu quanto sentira falta daquele sorriso, como um sol depois de um longo inverno. O resto da tarde passou tranquilamente. Ricardo saiu brevemente e voltou, com comida de verdade, para substituir a alimentação hospitalar. Comeram juntos, e por alguns momentos, para um observador externo, poderiam parecer uma família normal compartilhando uma refeição. À noite, quando o horário de visitas terminou, Ricardo relutou em ir embora. Posso voltar amanhã? Perguntou tanto para Laura quanto para Sofia. Sim, Sofia respondeu animadamente antes que Laura pudesse dizer algo. E não esquece do sorvete. Sofia, Laura a repreendeu suavemente. Está tudo bem, Ricardo assegurou. Até amanhã. Então, quando estava na porta, ouviu a voz de Sofia. Boa noite, Ricardo papai. Ele parou sentindo uma emoção que nunca experimentara antes. Virou-se com um sorriso tremido e respondeu. Boa noite, Sofia. De volta à pousada, Ricardo tomou algumas decisões. Primeiro, ligou para Marcelo e deu instruções claras. Estaria afastado por pelo menos 2 semanas. Henrique assumiria temporariamente o comando. Depois, contatou seu advogado pessoal para discutir questões de paternidade, pensão alimentícia, retroativa e possíveis arranjos legais.
Por fim, abriu seu laptop e começou a pesquisar casas disponíveis para alugar em Águas Claras. Não poderia ficar na pousada indefinidamente e precisaria de um espaço adequado para receber visitas de Sofia. Enquanto navegava pelos anúncios imobiliários, viu-se imaginando algo que nunca pensou que desejaria. Uma vida simples, longe dos arranha-céus de São Paulo. Uma vida onde pudesse ouvir Sofia chamá-lo de pai todos os dias. Uma vida onde, talvez, Laura pudesse voltar a olhar para ele sem mágoa nos olhos. Era um pensamento assustador para um homem que construiu sua identidade inteira em torno do sucesso profissional. Ricardo Menezes, o executivo implacável, o visionário, o homem que não tinha tempo para família ou sentimentos. Agora, em um quarto simples de uma pousada em uma cidade pequena, esse homem começava a desmoronar, dando lugar a alguém que ele não reconhecia ainda. Alguém que se importava mais com o desenho de uma menina de 5 anos do que com contratos milionários. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma mensagem de texto. Era do hospital, enviada a pedido de Laura. Ela receberia alta às 10 horas e, embora não quisesse incomodá-lo, não tinha como voltar para casa com Sofia. O táxi seria caro demais para seu orçamento atual. Ricardo sorriu. Era um pequeno sinal, minúsculo mesmo, de que Laura estava disposta a aceitar pelo menos um pouco de sua ajuda. Era um começo. Antes de sair da pousada, parou na loja de conveniência ao lado e comprou o único boné vermelho que encontrou. Não era de grife como os que costumava usar em seus raros momentos de lazer, mas serviria ao propósito. Colocou o boné, olhou-se no espelho e, por um breve instante, viu o homem que havia sido 6 anos antes. O homem que Laura amara. O homem que ainda poderia ser o pai que Sofia merecia. Com esse pensamento, dirigiu-se ao hospital, preparado para dar os primeiros passos em uma jornada que nunca imaginou que faria, a de reconquistar o direito de fazer parte de uma família, que ele mesmo abandonou. O caminho até a casa de Laura foi silencioso. Ricardo dirigia o carro alugado com cuidado, olhando ocasionalmente pelo retrovisor para Sofia, que brincava com sua nova boneca no banco traseiro. Laura, sentada no banco do passageiro, mantinha os olhos fixos na janela, como se a paisagem familiar de Águas Claras fosse a coisa mais interessante do mundo. É aqui, ela disse finalmente, apontando para a pequena casa amarela que Ricardo já conhecia das fotografias antigas. Ele estacionou e ajudou Laura a sair do carro, notando como ela estremeceu levemente ao toque de suas mãos. Sofia pulou para fora animadamente, correndo até a porta da frente. "Mimi, voltamos!" chamou a menina, procurando pela gata de estimação. A casa estava exatamente como Sofia havia descrito por telefone. Praticamente sem comida, com sinais claros de dificuldades financeiras. Os móveis eram simples e gastos, mas tudo estava impecavelmente limpo e organizado. Em um canto da sala, destacava-se uma máquina de costura antiga, cercada por tecidos coloridos e peças de roupa parcialmente acabadas. "Você pode me deixar no sofá", Laura pediu, ainda fraca demais para caminhar sozinha por muito tempo. "Sofia, mostre ao seu pai onde fica a cozinha, por favor." Ricardo sentiu um aperto no peito ao ouvir Laura se referir a ele como pai de Sofia. Era a primeira vez que ela fazia isso. Na cozinha modesta, abriu a geladeira e encontrou apenas alguns legumes murchos e um pouco de leite. A despensa não estava muito melhor. Alguns pacotes de macarrão, arroz e poucas latas de comida. "Vou fazer compras", anunciou ao retornar à sala. "Há algum mercado bom por perto?" Laura assentiu. "O supermercado São José, a 3 quadras daqui." "Mas não precisa." "Precisa sim", ele interrompeu gentilmente. "Vocês precisam de comida e a médica foi clara sobre sua alimentação. Vou comprar o que for necessário." Antes que Laura pudesse protestar, Sofia puxou Ricardo pela manga da camisa. "Posso ir junto? Por favor? Eu sei tudo que a mamãe gosta." Ricardo olhou para Laura, pedindo permissão silenciosamente. Ela hesitou, mas acabou concordando com um suspiro. "Comporta-se, Sofia, e não peça coisas demais." O passeio ao supermercado com Sofia foi uma experiência reveladora para Ricardo. A menina conhecia cada corredor,
Indicava exatamente o que a mãe costumava: comprar quando tinha dinheiro, como ela dizia inocentemente. Seu coração se apertava cada vez que Sofia mencionava itens que elas raramente podiam ter: chocolate, iogurtes, cortes melhores de carne. Mamãe disse que carne é cara demais. A gente come mais frango e ovo, explicou Sofia enquanto Ricardo colocava filés no carrinho. E o que você mais gosta de comer? Perguntou ele, tentando manter a voz leve, apesar do nó na garganta. Lasanha. Os olhos de Sofia brilharam. A mamãe faz no meu aniversário, mas só uma vez por ano porque o queijo é caro. Ricardo encheu o carrinho com muito mais do que o necessário: alimentos frescos, produtos de higiene, material de limpeza e, sim, ingredientes para a lasanha. Sofia ficou especialmente animada quando ele perguntou que sobremesa ela gostaria. A gente pode comprar sorvete de chocolate, de verdade, não aquele de saquinho? Quando retornaram à casa, Laura estava adormecida no sofá. Ricardo e Sofia descarregaram as compras em silêncio, com a menina ajudando a guardar tudo nos lugares corretos. Ele notou que ela se esticava na ponta dos pés para alcançar as prateleiras mais altas. Deixa que eu guardo esses, ofereceu, pegando os itens mais pesados. O senhor... Você não sabe onde ficam as coisas, Sofia respondeu, ainda hesitante sobre como se dirigir a ele. Você pode me ensinar. Enquanto arrumavam juntos a cozinha, Ricardo percebeu que Sofia tagarelava cada vez mais à vontade, contando histórias sobre a escola, sobre os vestidos que a mãe costurava, sobre a gata Mimi que agora dormia enrolada ao lado de Laura. Quando Laura acordou, encontrou a cozinha transformada, geladeira e armários cheios, e Ricardo preparando o jantar sob a supervisão atenta de Sofia. O que está acontecendo aqui? Perguntou ainda sonolenta. Estamos fazendo lasanha, mamãe. Ricardo, papai comprou tudo. Laura tentou se levantar, mas ainda estava fraca. Não deveria ter comprado tantas coisas, Ricardo. Não podemos. Considere um adiantamento da pensão alimentícia. Ele respondeu sem tirar os olhos do molho que preparava. Meu advogado já está cuidando da documentação. Sofia terá direito a tudo que não teve nesses anos. Laura não respondeu. Imediatamente, observando como Sofia parecia feliz ajudando Ricardo na cozinha. Era uma imagem que ela havia sonhado muitas vezes. Sua filha com o pai, compartilhando momentos cotidianos. Obrigada, disse finalmente com voz baixa. O jantar foi surpreendentemente agradável. Sofia falava pelos cotovelos, feliz com a lasanha e com a presença do pai. Laura, embora ainda reservada, sorriu algumas vezes. Ricardo observava as duas, perguntando-se como pudera viver tanto tempo sem saber da existência dessa família. Sua família. Onde você vai dormir? Perguntou Sofia quando terminaram de comer. A pergunta pegou os adultos de surpresa. Eu estou hospedado na pousada do centro, respondeu Ricardo. Mas é longe, protestou Sofia. Você pode dormir aqui. Temos um colchão extra. Laura interveio rapidamente. Sofia, Ricardo tem seu próprio espaço. Além disso, nossa casa é muito pequena. Mas e se você precisar de ajuda durante a noite, mamãe? Você ainda está dodói. Ricardo percebeu o impasse e sugeriu. Uma solução. Posso ficar no sofá esta noite se Laura concordar. Apenas para garantir que vocês duas fiquem bem. Amanhã voltarei à pousada. Laura hesitou, visivelmente desconfortável com a ideia, mas a lógica era irrefutável. Ela ainda estava fraca e ter alguém por perto poderia ser útil. Apenas esta noite, concordou finalmente. Depois que Sofia foi colocada na cama, Ricardo e Laura sentaram-se na pequena varanda da frente. O silêncio entre eles estava carregado de lembranças e palavras não ditas. Ela é incrível, disse Ricardo quebrando o silêncio. Você fez um trabalho maravilhoso, Laura. Fiz o que qualquer mãe faria. Não, você fez muito mais. Criou uma menina inteligente, gentil e forte, completamente sozinha enquanto lutava para sobreviver. Isso é extraordinário. Laura baixou os olhos, desconfortável com o elogio. Não tive escolha. Todos temos escolhas. Eu escolhi o caminho errado. Você escolheu o certo. O silêncio voltou, mais leve desta vez.
As luzes da pequena cidade piscavam ao longe e o céu estava repleto de estrelas. Um luxo raramente visível em São Paulo. O que você pretende fazer agora, Ricardo? Laura perguntou finalmente. Quanto tempo vai ficar aqui brincando de família antes de voltar para sua vida real? A pergunta direta o atingiu como um soco. Não estou brincando de nada. Sofia é minha filha. Quero fazer parte da vida dela. Como? Visitando uma vez por mês, enviando dinheiro. Ela precisa de um pai presente, não de um homem que aparece. De vez em quando com presentes caros. Estou pensando em alugar uma casa aqui, Ricardo revelou. Ficar por um tempo. Conhecer Sofia de verdade. Ver como posso conciliar minha vida em São Paulo com minhas responsabilidades aqui. Laura o encarou surpresa. Está falando sério? Você deixaria tudo para trás? Sua empresa, seu estilo de vida? Ricardo suspirou. Não sei como vai funcionar. A longo prazo. Mas sei que não posso voltar a ser o homem que era antes. Conhecer Sofia mudou algo em mim. E rever você também. Laura desviou o olhar, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. Ricardo, não confunda as coisas. O que tivemos acabou há muito tempo. Estamos falando apenas sobre seu papel na vida de Sofia. Eu sei. Não estou esperando nada de você, Laura. Só quero uma chance de ser um bom pai. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com o som de risadas na cozinha. Encontrou Sofia ajudando Laura a preparar o café da manhã. A mãe ainda parecia frágil, mas estava visivelmente melhor após uma noite de sono adequado e uma refeição nutritiva. Bom dia! Cumprimentou, sentindo-se estranhamente em casa naquela cozinha simples. Ricardo, papai, fiz um desenho para você. Sofia correu para buscar uma folha de papel. O desenho mostrava 3 figuras de palito, uma grande usando algo vermelho na cabeça, claramente ele com o boné, uma figura média com cabelos longos, Laura, e uma pequena entre os dois, Sofia. As 3 figuras de mãos dadas sob um grande sol amarelo. É a nossa família, explicou Sofia. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber que Sofia havia escrito família no topo do papel, com letras infantis e coloridas. Olhou para Laura, que observava a cena com expressão indecifrável. É lindo, Sofia. Posso guardar? Sim, pode colocar na sua casa em São Paulo. Após o café, Ricardo explicou que precisava resolver algumas questões. Vou procurar uma casa para alugar aqui em Águas Claras. Não posso ficar na pousada indefinidamente. Laura parecia cética. Você realmente vai ficar? Pelo tempo que for necessário. Também preciso estabelecer como será meu trabalho remoto. Tenho uma empresa para administrar mesmo à distância. Enquanto Ricardo falava sobre seus planos, Sofia desenhava tranquilamente na mesa da cozinha. De repente, ela ergueu a cabeça. Se você vai morar aqui, pode nos levar para passear. No parque? A mamãe nunca tem tempo. Sofia, Laura a repreendeu suavemente. Ricardo terá suas próprias obrigações. Na verdade, ele sorriu. Adoraria levar vocês ao parque assim que você estiver melhor, Laura. Nas semanas que se seguiram, Ricardo estabeleceu uma nova rotina. Alugou uma casa confortável, não muito longe de Laura e Sofia, comprou um carro mais adequado para a cidade pequena e começou a trabalhar remotamente, reservando algumas horas por dia para videoconferências e decisões importantes da empresa. Resto do tempo, dedicava-se a conhecer sua filha. Levava Sofia à escola pela manhã quando Laura tinha encomendas urgentes de costura. Às tardes, frequentemente buscava a menina e passavam tempo juntos no parque, na sorveteria ou simplesmente conversando e desenhando. Laura observava essa aproximação com sentimentos conflitantes. Por um lado, alegrava-se ao ver a felicidade de Sofia. Por outro, temia o momento em que Ricardo inevitavelmente voltaria para São Paulo, deixando um vazio ainda maior na vida da filha. Você não pode continuar assim para sempre, comentou uma tarde, enquanto observavam Sofia brincando. No parque. Sua vida real está em São Paulo. Ricardo a encarou com seriedade. Isso aqui é minha vida real agora, Laura. São Paulo, a empresa, tudo isso é importante sim, mas descobri que posso administrar muita coisa à distância. E o que não posso...
Bem, talvez não seja tão essencial quanto eu pensava. Até quando? Laura insistiu. Até se cansar de brincar de pai de cidade pequena? Até a novidade passar? A dureza nas palavras de Laura o feriu, mas Ricardo entendia sua desconfiança. Não posso provar minhas intenções com palavras, respondeu calmamente. Só com tempo e ações consistentes. Estou aqui agora e pretendo ficar. O resto, só o futuro dirá. Naquela noite, depois de levar Sofia e Laura para casa após um passeio, Ricardo refletia sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Seu celular tocou. Era Henrique, o vice-presidente de sua empresa. Os chineses estão insistindo em uma reunião presencial, Ricardo. Dizem que não fecharão o negócio sem olhar nos seus olhos. São 200 milhões em jogo. Ricardo olhou para o desenho de Sofia pendurado em sua geladeira. A família de palitinhos sorria para ele sob o sol amarelo. Marque para daqui a 2 semanas. Viajarei para São Paulo por 3 dias, não mais que isso. Ao desligar, Ricardo percebeu que havia tomado uma decisão sem sequer pensar. Pela primeira vez em sua carreira, um negócio milionário não era sua prioridade máxima. O pensamento o assustou e o tranquilizou ao mesmo tempo. Estava prestes a enviar uma mensagem para Laura, informando sobre a viagem, quando notou um envelope que havia sido deslizado sob sua porta. Dentro, encontrou um pequeno pedaço de tecido vermelho, com bordados delicados formando as palavras: Bem-vindo a Águas Claras. O trabalho de Laura era inconfundível. Ricardo sorriu, sentindo uma esperança tímida nascer em seu peito. Era apenas um pequeno gesto, mas significava que talvez, apenas talvez, houvesse espaço para mais do que apenas arranjos práticos sobre Sofia. Com o tecido ainda nas mãos, Ricardo olhou novamente para o desenho na geladeira. A família de palitinhos parecia sorrir ainda mais para ele agora. Era um sorriso cheio de possibilidades. A viagem a São Paulo revelou-se mais difícil do que Ricardo havia previsto. Não pelos negócios. Esses fluíram com surpreendente facilidade, mas pela sensação constante de estar no lugar errado. O apartamento de cobertura, que antes era seu refúgio, agora parecia frio e impessoal. As reuniões de diretoria, que costumavam energizá-lo, pareciam intermináveis. Até mesmo as refeições nos restaurantes sofisticados haviam perdido o sabor especial. Você está diferente, observou Marcelo enquanto organizavam os documentos. Após a assinatura do contrato com os investidores chineses. Como assim? Mais humano, respondeu o assistente com um sorriso discreto. Menos máquina de trabalho e mais pessoa. Ricardo não respondeu, mas sabia que Marcelo estava certo. A cada hora que passava em São Paulo, seus pensamentos voltavam para Águas Claras, para Sofia e suas histórias intermináveis, para Laura e seu sorriso tímido que começava a reaparecer. Na noite anterior ao seu retorno, convocou uma reunião extraordinária com a diretoria. Alguns executivos trocaram olhares confusos quando Ricardo anunciou sua decisão. Trabalharei remotamente de Minas Gerais pelos próximos meses. Virei a São Paulo apenas para reuniões essenciais. Henrique assumirá como CEO interino nesse período. Isso é algum tipo de sabático? Perguntou um dos diretores, claramente preocupado. É uma reestruturação da minha vida, respondeu Ricardo com uma franqueza que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Descobri recentemente que tenho uma filha de 5 anos. Preciso estar presente na vida dela. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Henrique. Bem, já estava na hora de você desenvolver uma vida além destas paredes de vidro. Conte comigo. Outros diretores manifestaram apoio, alguns genuínos, outros por conveniência. Ricardo sabia que havia apostas silenciosas sobre quanto tempo duraria essa fase familiar, antes que ele retornasse à rotina habitual. Quando finalmente voltou a Águas Claras, foi recebido por Sofia na porta de casa com um abraço apertado. Achei que você tinha ido embora para sempre, como nas histórias, ela exclamou agarrada ao seu pescoço. Que histórias? Perguntou intrigado. As da escola. Os pais sempre vão embora nas histórias tristes. Ricardo sentiu um aperto no peito ao perceber o medo profundamente enraizado de Sofia.
mesmo depois de semanas de convivência constante. Eu sempre vou voltar, prometeu, olhando nos olhos. Da filha. Sempre. Às vezes posso precisar viajar, mas voltarei para você. Laura observava a cena da porta, com uma expressão dividida entre ternura e cautela. Como foi a viagem? Perguntou enquanto Ricardo entrava. Produtiva e definitiva. Como assim? Laura franziu o senho. Reorganizei a empresa. Vou ficar aqui em Águas Claras por tempo indeterminado. Henrique assumirá como CEO interino. Laura empalideceu. Você está abandonando sua empresa? Por quê? Não estou abandonando nada. Ricardo sorriu, colocando Sofia no chão. Estou apenas mudando prioridades. Ainda sou o presidente. Do conselho, ainda tomo decisões importantes. Apenas não preciso estar fisicamente lá todos os dias. Naquela tarde, enquanto Sofia fazia a lição de casa, Ricardo entregou a Laura um envelope. O que é isso? A documentação oficial da pensão alimentícia e o reconhecimento de paternidade, retroativa a todos esses anos. Laura abriu o envelope com mãos trêmulas. Quando viu os valores, quase deixou os papéis caírem. Isso é muito dinheiro. É o que Sofia teria direito se eu estivesse presente desde o início. Não posso voltar no tempo, mas posso tentar compensar. Laura engoliu em seco, visivelmente emocionada. Isso mudaria tudo. Poderíamos nos mudar para uma casa melhor. Sofia poderia ter aulas de música como sempre quis. Eu poderia comprar máquinas novas para o meu ateliê. É o mínimo que posso fazer, Ricardo respondeu, aliviado por ver a reação positiva de Laura. Mas há mais uma coisa que quero discutir. Laura ergueu os olhos desconfiada. O quê? Quero que Sofia tenha meu sobrenome, oficialmente. Se você concordar, claro. O silêncio que se seguiu foi longo. Laura finalmente assentiu. Sofia merece isso. Merece ser reconhecida, plenamente. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas. Laura começou a procurar uma casa maior, mais confortável para ela e Sofia. Seu pequeno negócio de costura também crescia, com novas máquinas e materiais que lhe permitiam aceitar mais encomendas. Ricardo, por sua vez, estabelecera uma rotina eficiente. Pela manhã, trabalhava em videoconferências e assuntos corporativos. À tarde, dedicava-se inteiramente a Sofia. Aulas de natação, passeios no parque, ajuda nas lições de casa. Aos poucos, uma nova dinâmica familiar começava a se estabelecer. Embora Laura e Ricardo não estivessem juntos romanticamente, desenvolveram uma parceria cada vez mais harmoniosa na criação de Sofia. Numa tarde de domingo, enquanto Ricardo assava carne na churrasqueira que instalara no quintal de sua casa, alugada, observava Sofia brincando na grama com outras crianças da vizinhança. Laura arrumava a mesa cantarolando baixinho. Ela está feliz, comentou Ricardo virando os bifes. Nunca a vi tão radiante. Laura seguiu seu olhar até Sofia. Sim, está. Ter você na vida dela fez uma diferença enorme. E você? Ricardo arriscou perguntar. Como se sente com todas essas mudanças? Laura hesitou antes de responder. Aliviada, em grande parte. A pressão financeira sempre foi esmagadora. Criar uma criança sozinha, trabalhar dia e noite. Havia dias em que eu não sabia como continuaria. Sinto muito por não ter estado aqui. Eu também sentia, Laura admitiu, surpreendendo-o com sua honestidade. Por muito tempo, alimentei tanta raiva de você. Imaginava encontrá-lo. Um dia e despejar todo o meu ressentimento. Mas agora? Agora? Laura sorriu levemente. Agora estou apenas tentando seguir em frente. Por Sofia. Por mim também. O momento foi interrompido pela chegada de Henrique, que Ricardo convidara. Para conhecer sua filha, o executivo parecia deslocado em Águas Claras, com seu terno italiano e sapatos lustrados, mas logo foi conquistado pelo charme natural de Sofia. Ela é a sua cara, comentou Henrique mais tarde, enquanto tomavam uma cerveja após o almoço, especialmente quando franze a testa concentrada. Ricardo riu. Todo mundo diz isso. Acho que é a única característica física que herdou de mim. No resto é a Laura em miniatura.
Henrique olhou discretamente para Laura, que conversava com Sofia a alguns metros de distância. E como estão as coisas entre vocês dois? Ricardo sacudiu a cabeça. Não estão. Somos apenas pais da mesma criança agora. Tem certeza? Henrique arqueou uma sobrancelha. Porque a maneira como você olha para ela conta outra história. Antes que Ricardo pudesse protestar, Sofia veio correndo. Papai, posso mostrar meu quarto novo para o tio Henrique? Mamãe disse que sim. Claro, princesa, respondeu. Ricardo, observando Sofia arrastar Henrique pela mão até a nova casa que Laura havia comprado 2 ruas abaixo. Quando ficaram sozinhos, um silêncio confortável se instalou entre Ricardo e Laura. Henrique parece ser um bom homem, comentou. Helasmares, o melhor. Está mantendo a empresa funcionando perfeitamente enquanto estou aqui, e não sente falta da adrenalina das decisões importantes do poder. Ricardo refletiu por um momento. Às vezes, seria mentira dizer que não, mas descobri que existe uma satisfação diferente aqui, menos intensa talvez, mas mais duradoura, mais real. Laura, o estudou curiosamente. Nunca imaginei que você pudesse mudar tanto. Nem eu, admitiu Ricardo, mas talvez eu não tenha mudado de verdade. Talvez tenha apenas encontrado uma parte de mim que estava adormecida. O telefone de Ricardo tocou, interrompendo o momento. Era São Paulo, uma emergência com um cliente importante. Ele atendeu com eficiência, dando instruções claras e precisas. Laura o observou trabalhar, impressionada com sua capacidade de alternar entre o pai afetuoso e o executivo determinado. Quando desligou, Ricardo parecia preocupado. Preciso voltar a São Paulo amanhã. Um cliente importante está ameaçando romper o contrato. O sorriso de Laura diminuiu ligeiramente. Por quanto tempo? 2 ou 3 dias, no máximo, prometo. Laura assentiu, tentando esconder a apreensão. Sofia vai sentir sua falta. Ela estava contando com o passeio ao zoológico no próximo fim de semana. Voltarei a tempo, garantiu Ricardo. Nunca quebraria uma promessa feita a ela. Naquela noite, ao se despedir de Sofia, Ricardo sentiu um aperto no peito ao ver a expressão preocupada da filha. Você vai voltar mesmo, né? Perguntou ela, agarrando seu urso de pelúcia. Sempre voltarei para você, Sofia, sempre. Promete? Prometo. E sabe de uma coisa? Ricardo tirou do bolso um pequeno telefone infantil colorido. Este é só para você. Tem apenas 2 números, o meu e o da mamãe. Pode me ligar sempre que quiser. Os olhos de Sofia brilharam. Meu próprio telefone. Igual ao da mamãe. Laura, observando da porta, sacudiu a cabeça com um sorriso. Agora ela não vai deixá-lo em paz. É exatamente o que eu quero, respondeu Ricardo, beijando a testa da filha. Na manhã seguinte, antes de partir para São Paulo, Ricardo passou pela casa de Laura para se despedir. Encontrou-a trabalhando em sua máquina de costura, rodeada por tecidos coloridos. Só vim dizer adeus, disse ele, parado na porta do pequeno ateliê que ela montara no quarto extra da nova casa. Laura levantou os olhos do trabalho. Sofia já foi para a escola. A vizinha a levou hoje. Eu sei, passei lá antes para me despedir. Ricardo hesitou. Na verdade, vim me despedir de você também. Laura pareceu surpresa. Bem, tenha uma boa viagem então. Ricardo não se moveu, ainda parado na porta. Quando voltar, gostaria de convidar você para jantar. Só nós 2. Laura congelou, a agulha da máquina suspensa no ar. Como um encontro. Se você quiser chamar assim. Ricardo deu de ombros, tentando parecer casual, apesar do coração acelerado. Acho que merecemos uma chance de nos conhecer novamente. Como adultos. Como pessoas diferentes do que éramos há 6 anos. Laura não respondeu imediatamente, seus dedos brincando nervosamente com o tecido. Acho que poderia ser interessante, disse finalmente, um rubor leve colorindo suas faces. Ricardo sorriu, sentindo uma esperança que não experimentava há muito tempo. Então é um encontro, confirmou saindo antes que perdesse a coragem ou o voo. Durante todo o trajeto até São Paulo, Ricardo se perguntou se não estava cometendo um erro. Talvez fosse precipitado sugerir algo além da relação cordial que haviam estabelecido.
Talvez Laura apenas tivesse concordado por educação. Mas pela primeira vez em anos, Ricardo estava disposto a arriscar algo realmente importante. Não uma fusão empresarial ou um contrato milionário, mas algo infinitamente mais valioso e frágil, a possibilidade de uma família completa. E com esse pensamento, enquanto o avião cortava o céu em direção a São Paulo, Ricardo começou mentalmente a elaborar planos para transferir permanentemente a sede de sua empresa para Belo Horizonte. Seria um movimento arriscado, causaria turbulências no mercado financeiro e certamente encontraria resistência entre acionistas. Mas como havia aprendido nas últimas semanas, algumas apostas valiam qualquer risco. O inverno chegou a águas claras com uma suavidade que contrastava com o frio cortante de São Paulo. 6 meses haviam se passado desde que Ricardo encontrara Sofia pela primeira vez, e a transformação em sua vida era profunda. A transferência parcial da sede da empresa para Belo Horizonte enfrentou resistências como esperado, mas também revelou apoios surpreendentes. Henrique provou-se não apenas um aliado, mas um verdadeiro amigo, administrando a transição com habilidade. Alguns diretores renunciaram, incapazes de aceitar a nova direção, mas foram substituídos por talentos locais que trouxeram perspectivas frescas. Ricardo estabelecera uma rotina que antes consideraria impossível. 3 dias da semana no escritório, em Belo Horizonte, 2 trabalhando de casa em Águas Claras, com viagens mensais a São Paulo. A produtividade não caíra. Pelo contrário, sua clareza mental e capacidade decisória pareciam aprimoradas. É porque agora você não vive apenas para trabalhar, comentou Laura uma noite enquanto jantavam na varanda da casa que ele comprara a 2 quadras da dela. Os jantares haviam se tornado frequentes nas últimas semanas. Começaram como encontros formais, quase profissionais, para discutir assuntos relativos a Sofia. Evoluíram para conversas sobre livros, filmes, sonhos antigos. E, gradualmente, transformaram-se em momentos de reconexão genuína. Talvez, Ricardo concordou, servindo mais vinho para Laura. Ou talvez seja porque aprendi a delegar. A confiar que o mundo não vai desabar se eu não controlar cada detalhe. Laura sorriu, observando-o com uma mistura de curiosidade e admiração. Lembra da primeira vez que nos conhecemos, na festa da universidade? Ricardo riu, recostando-se. Na cadeira. Como poderia esquecer? Você derrubou Ponche no único terno que eu possuía na época. E você ficou tão irritado. Achei que fosse me processar por danos morais. Laura brincou, os olhos brilhando com a memória. Mas então, na semana seguinte, você apareceu na minha sala de aula com uma caixa de ponche industrializado. Para praticar como segurar um copo sem desastres, Ricardo completou, citando o bilhete que escrevera. Deus, eu era tão pretensioso. Era charmoso a sua maneira arrogante, Laura admitiu, girando a taça entre os dedos. Ambicioso também. Sempre falava sobre mudar o mundo. E acabei apenas acumulando dinheiro. Ricardo refletiu sem autocomplacência, construindo um império que quase me consumiu por completo. Um silêncio confortável pairou entre eles. À distância, podiam ouvir Sofia conversando animadamente com a babá que Ricardo contratara para as noites em que saía com Laura. Você está reconstruindo agora, Laura disse suavemente. Não apenas a empresa, mas a si mesmo. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Laura. Ela não recuou. Ainda tenho muito a reconstruir, muito a provar. Laura entrelaçou seus dedos aos dele, um gesto pequeno, mas significativo. Para Sofia ou para mim? Para ambas, respondeu honestamente, mas principalmente para mim mesmo. O telefone de Ricardo tocou, quebrando o momento. Ele o ignorou. Pode ser importante, Laura observou. Nada é mais importante do que este momento, respondeu Ricardo, desligando completamente o aparelho, um gesto simbólico que não passou despercebido por Laura. Mais tarde, naquela noite, ao levar Sofia para casa, Ricardo sentiu uma paz que nunca experimentara. A menina dormia em seus braços, confiante e segura, enquanto Laura caminhava ao seu lado, suas mãos ocasionalmente se tocando. Ela pediu algo curioso hoje, comentou Laura em voz baixa,
para não acordar a filha. Perguntou se podíamos todos morar na mesma casa, como a família da Júlia, sua amiga da escola. Ricardo sentiu o coração acelerar. E o que você respondeu? Que somos uma família diferente, que papai e mamãe se gostam muito, mas moram em casas separadas. Ricardo parou de caminhar, virando-se para Laura com intensidade no olhar. E se pudéssemos mudar isso? Laura suspirou. Ricardo, não estou propondo nada precipitado, assegurou rapidamente. Só quero saber se você considera possível, algum dia. Laura observou a filha adormecida antes de responder. Quando você voltou, jurei que jamais permitiria que meu coração se envolvesse novamente, que seria apenas por Sofia, apenas uma parceria parental. Eu sei. Mas você mudou. Ou talvez tenha apenas redescoberto quem era antes da ambição consumir tudo, Laura admitiu suavemente. E eu não posso negar que ainda existe algo entre nós. Ricardo sentiu uma onda de esperança. Então, isso é um talvez? Laura sorriu. É um vamos dar um passo de cada vez. E aquela noite marcou uma virada definitiva. Os jantares tornaram-se mais frequentes, os toques menos hesitantes, as conversas mais profundas. Até que, numa tarde de sábado, 3 meses depois, Sofia fez o anúncio durante o almoço no parque. Eu decidi uma coisa muito importante, declarou com a solenidade que só uma criança de 6 anos recém-completados consegue exibir. O que, princesa? Perguntou Ricardo, interrompendo a montagem dos sanduíches. Vocês dois precisam se casar, como nos filmes. Laura engasgou com o suco, enquanto Ricardo congelou com a faca de passar manteiga no ar. Sofia. Laura repreendeu suavemente, as faces coradas. Essas coisas não se decidem assim. Por que não? Desafiou a menina. Papai já dorme em casa quase todos os dias, e vocês ficam se beijando quando acham que não estou olhando. Ricardo não conseguiu conter o riso. Ela tem razão, sabia? Comentou virando-se para Laura. Sobre a lógica, pelo menos. Laura balançou a cabeça, um sorriso reluctante se formando em seus lábios. Não encoraje essa conversa. Mas Ricardo de repente ficou sério. E se não for apenas conversa? Laura arregalou os olhos quando ele, num movimento inesperado, mas claramente planejado há algum tempo, tirou uma pequena caixa do bolso da jaqueta. Não planejei fazer isso aqui hoje, explicou rapidamente. Tinha todo um jantar romântico, preparado para o próximo fim de semana. Mas nossa filha, como sempre, decidiu acelerar as coisas. Sofia observava a cena com olhos brilhantes de expectativa. Ricardo, o que está fazendo? Laura perguntou num sussurro. Estou seguindo o conselho da pessoa mais sábia que conheço, respondeu ele, ajoelhando-se na grama do parque. Laura, sei que ainda estamos nos reconhecendo, nos redescobrindo. Sei também que magoei você no passado de maneiras que nenhum pedido de desculpas jamais apagará completamente. Laura empalideceu, enquanto curiosos no parque começavam a notar a cena. Mas estes últimos meses me mostraram que nunca deixei de amar você, continuou Ricardo, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas elegante, com uma única pedra azul. E que o maior erro da minha vida não foi apenas abandonar Sofia sem saber, mas perder você conscientemente. Aceitaria reconstruir nossa história, agora com os olhos abertos e as prioridades certas? Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Laura. Isso é loucura, murmurou. É a primeira decisão verdadeiramente sábia que tomo em anos, rebateu Ricardo, ainda ajoelhado, o coração batendo descompassado. Sofia, incapaz de conter-se, pulava ao lado deles. Diz sim, mamãe, diz sim. Laura riu entre as lágrimas, olhando da filha entusiasmada para o homem ajoelhado à sua frente. Essa não é uma decisão que se toma por pressão, disse finalmente, enxugando as lágrimas, especialmente com uma plateia tão persuasiva. O coração de Ricardo afundou momentaneamente. Entendo se precisar de tempo. Não preciso de tempo. Laura o interrompeu, estendendo a mão esquerda. Preciso apenas que você prometa que conosco será diferente. Que não seremos sacrificadas no altar da sua ambição. Prometo, Ricardo respondeu com fervor, deslizando o anel pelo dedo de Laura.
com toda a minha alma. Sofia aplaudiu entusiasticamente quando eles se beijaram, e logo os outros, visitantes do parque, se juntaram em uma onda de aplausos e felicitações. Sabia que ia dar certo, exclamou Sofia, abraçando os dois. Agora somos uma família de verdade. Laura e Ricardo trocaram olhares emocionados sobre a cabeça da filha. Sempre fomos uma família, Laura corrigiu suavemente. Só precisávamos encontrar o caminho de volta uns aos outros. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima nos jardins da nova casa que compraram juntos. Uma propriedade espaçosa nos arredores de Águas Claras, com um grande quintal para Sofia brincar e um ateliê luminoso para Laura expandir seu negócio de moda, que agora ganhava reconhecimento regional. Henrique veio de São Paulo para ser o padrinho. Marcelo trouxe sua esposa e filhos, que logo se tornaram amigos inseparáveis de Sofia. O pequeno escritório de Ricardo no andar térreo permitia que ele equilibrasse trabalho e família sem sacrificar nenhum dos dois. Na recepção após a cerimônia, enquanto observava Laura dançando com Sofia, Ricardo foi abordado por Henrique. Nunca pensei que viveria para ver esse dia, comentou o amigo entregando-lhe uma taça de champanhe. Ricardo Menezes, o tubarão dos negócios, domesticado por uma menina de 6 anos. Ricardo riu. Domesticado não é a palavra. Humanizado, talvez. Está feliz? Perguntou Henrique mais seriamente. Ricardo observou o jardim, repleto de pessoas queridas, a esposa radiante, a filha saltitante. Mais do que imaginei ser possível, admitiu. E mais importante, estou em paz. Aquela fome constante, aquele vazio que tentava preencher com mais trabalho, mais dinheiro, mais poder, simplesmente desapareceu. O conselho está pressionando para que retorne integralmente a São Paulo, Henrique informou. Garcia especialmente acha que a empresa precisa de seu fundador no comando direto. Ricardo assentiu, já esperando por isso. Minha resposta continua a mesma. Farei viagens regulares, participarei das decisões estratégicas, mas meu escritório principal continua sendo em Belo Horizonte e meu lar aqui em Águas Claras. Se isso não for aceitável, estou preparado para renunciar à presidência permanentemente. Henrique sorriu. Foi o que eu disse a eles. E para sua informação, as ações subiram 12% desde que você implementou essa nova estrutura. Acho que descobriu algo que muitos executivos jamais compreendem. O quê? Que ser um ser humano completo te torna um líder melhor do que ser uma máquina de trabalho. A conversa foi interrompida por Sofia, que veio correndo para puxar Ricardo. Papai, vem dançar com a gente. Laura os aguardava na pequena pista de dança improvisada, mais linda do que nunca em seu vestido branco simples, desenhado e costurado por ela mesma. Enquanto conduzia a esposa em uma dança lenta, com Sofia rodopiando, ao redor deles, Ricardo refletiu sobre a jornada improvável que o trouxera até ali. Uma ligação tardia de um hospital pequeno, uma menina de olhos enormes e perguntas desconcertantes, uma mulher que teve a coragem de lhe oferecer uma segunda chance. No que está pensando? Laura perguntou, notando seu olhar distante. Em como a vida é imprevisível, respondeu honestamente. Há 1 ano eu estava sozinho em um apartamento de cobertura, cercado de conquistas vazias. Laura sorriu, repousando a cabeça em seu ombro. E agora? Ricardo olhou para Sofia, que tentava ensinar alguns passos de dança a uma Marcelo desajeitado, para o jardim onde construiriam memórias nos anos vindouros, para a mulher em seus braços, que representava não apenas seu passado recuperado, mas seu futuro luminoso. Agora estou exatamente onde devo estar, finalmente em casa. 5 anos mais tarde, quando Sofia completou 11 anos, a família viajou para São Paulo para a inauguração do novo centro cultural, financiado pela fundação que Ricardo e Laura haviam criado. Enquanto visitavam o espaço, Sofia segurava firmemente a mão do irmãozinho de 3 anos, Pedro, explicando pacientemente as esculturas e quadros. Você acha que eles entendem quanto suas vidas mudaram por causa daquele telefonema? Perguntou Laura, observando os filhos com ternura. Ricardo abraçou a esposa pelos ombros, contemplando o caminho extraordinário que haviam
Percorrido. Acho que um dia Sofia entenderá que um simples telefonema pode mudar destinos, reconectar almas separadas e transformar um homem perdido em alguém completo. Naquela noite, ao acomodar os filhos no hotel, Ricardo recebeu uma ligação de águas claras. Era o médico que o havia chamado naquele dia fatídico. Dr. Carlos, que surpresa! Só queria saber como estão as coisas, Ricardo. Penso frequentemente na sua família. Ricardo sorriu, observando Laura contar. Uma história para as crianças na cama próxima. Estamos bem, doutor, muito bem. E sabe de uma coisa? Nunca agradeci adequadamente por aquele telefonema. O médico riu do outro lado da linha. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para nos lembrar de nossas responsabilidades. O resto é escolha. E enquanto desligava o telefone, para juntar-se à família, Ricardo sabia que tinha feito a escolha certa. Não a mais fácil, não a mais óbvia, mas a única que realmente importava. Fim da história. 5 anos se passaram desde que Ricardo recebeu aquele telefonema inesperado que mudou sua vida para sempre. Hoje, enquanto observa Sofia ajudando o irmãozinho Pedro a construir um castelo de areia na praia de Búzios durante as férias em família, ele não consegue imaginar como sua vida seria sem eles. Laura se aproxima com uma bandeja de sucos, sentando-se ao seu lado na esteira. No que está pensando? Ela pergunta, notando seu olhar contemplativo. Em como uma única chamada telefônica pode mudar tudo, responde Ricardo pegando sua mão. Um momento, uma decisão, uma chance de recomeçar. Laura sorri, apertando seus dedos entre os dela. Sabe o que Sofia me disse ontem? Que quer começar um canal para contar histórias como a nossa. Histórias que mudam vidas, ela disse. Ricardo ri, observando a filha que agora ensina o irmão a decorar o castelo com conchinhas. E você, querido leitor, que acompanhou nossa jornada até aqui, talvez também tenha sua própria história de recomeços para contar, ou talvez esteja esperando por aquele telefonema que mudará tudo. Laura inclina a cabeça, curiosa com o monólogo do marido. Com quem está? Falando? Ricardo sorri olhando diretamente para você. Com todos aqueles que nos acompanharam até aqui, que riram, choraram e torceram por nossa família. Caros leitores e ouvintes, se a história de Ricardo, Laura e Sofia tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Inscreva-se em nosso canal para receber semanalmente novas histórias de amor, redenção e segundas chances que podem inspirar sua própria jornada. Assim como Ricardo precisou tomar a decisão de atender àquela ligação para descobrir um novo caminho, você também pode fazer uma escolha agora. Deixe seu like se esta história fez diferença para você, compartilhe com alguém que precisa de esperança e, principalmente, conte-nos nos comentários qual foi o telefonema que mudou sua vida. A vida, como aprendemos com Ricardo e Laura, é feita de conexões inesperadas e novos capítulos.